Oi, pessoal! Sejam bem-vindos! A gente está aqui hoje para mais um episódio da Assinatura Não Mente. E eu tô aqui com a Cíntia. Olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio maravilhoso, com muitas informações de pessoas muito importantes. É isso aí, turma. Então hoje a gente trouxe um episódio muito bacana para vocês, um assunto que fala sobre narcisismo. E sabe por que eu escolhi isso? Porque, né, Cíntia, as pessoas falam: ah, o meu ex era narcisista, a minha mulher, aquela narcisista, ou minha vizinha, não sei o que. É um tal de botar o fulano, o ciclano, não sei quem de narcisista, só porque a pessoa não gosta, ela adora rotular. Você sabe que tem gente, eu vou contar isso aqui, tem gente que manda escrita, tira foto lá, seu outro vê e fala: Letícia, eu tenho certeza que essa pessoa ela fez isso pra mim. Então assim, existe uma curiosidade, mas sobretudo uma falta de informação. E por isso que a gente está aqui hoje, para vocês terem consciência do que se trata, como que é. Mas antes de tudo, quero dizer aqui, nós estamos aqui para uma consideração de algumas personalidades, que são ditas como narcisistas, e a gente vai apresentar aqui. Mas a gente não tem a pretensão de trazer nenhum diagnóstico, nós não somos médicas, nós não somos psicólogas, nós somos terapeutas, nós somos expert na escrita, e nós usamos a grafologia, método Radek, para ajudar as pessoas a evoluir, a elas crescerem na vida, a ir além do que é onde elas já foram até hoje, a ter mais clareza do caminho a seguir. Então, a gente não tá aqui para rotular ninguém clinicamente, né? É uma leitura que a gente vai fazer aqui do ponto de vista histórico, porque são personalidades, né, Cíntia, históricas. Deixaram uma marca, deixaram um legado. Exato. Então, nós vamos trazer esse assunto. Hoje, a gente vai trazer uma escrita aqui de, adivinha quem? Napoleão Bonaparte. Pois é. Essa é uma assinatura, bem aqui que vocês podem ver, né, do Napoleão Bonaparte. E muitas pessoas, quando se remetem a ele, falam assim: puxa, eu acho que aquele, né, o Napoleão, tal, vocês, não sei se vocês já viram o filme dele, ele com certeza era um narcisista, as pessoas dizem, né? E esse é o maior erro na internet hoje, as pessoas acharem que dá para entender um ser humano por causa de um único traço, porque ela, por um acaso, leu lá na história que ele foi lá, conquistou muitos territórios, logo ele é uma pessoa egocêntrica, narcisista, e tá decidido. E aí fica aquela, né, palhaçada de uma pessoa ficar falando da outra sem não saber da história nenhuma, e o pior, não ter conhecimento. Hoje a gente vai provar sobre isso, que aonde é que a gente vê se a pessoa é narcisista ou não. Então vamos nessa. Cíntia, vamos lá. O ser humano é um ser plural, certo? Sim, com certeza. Assim como a escrita dele também. Sim. Legal. Então qualquer tentativa que a gente pudesse fazer aqui de falar que ele é narcisista, a gente estaria errando. Quando você fez o estudo da escrita do Napoleão, o que você entendeu? Eu entendi que ele gosta de conquistar. A conquista dele, conquistou territórios, né, pra França, e olha a escrita dele como é, no papel, como ele se espalha, né, também, né, e ele destaca o nome dele também, Napoleão, você não vê o restante, vê só Napoleão, e você bate o olho e você vê isso. Tem também esse avançar, né, como se você estivesse avançando os exércitos dele, né, a escrita para a direita, né? Isso. A inclinação para a direita aí. E ele está ligado a realmente a história. Ele não veio fazer para ele veio fazer para o coletivo, veio para fazer para a história, para deixar um legado, né? Então eles são uns traços de quem se sente grande, o próprio nome dele ali, né? Há muitas pessoas, né? E o que a Cíntia está falando é muito real. Tem o Napoleão, e de fato eu também tinha essa visão dele. Ele é um símbolo muito forte, né, de ego, de poder, de autoridade. E quando a gente olha a escrita dele, né, para quem
está nos assistindo aqui a primeira vez, nós trabalhamos com, através da escrita, da grafologia, a identificar padrões de comportamento, de sentimentos, de como a pessoa é no inconsciente dela. Então, de fato, aqui a gente vê um símbolo forte do ego dele. Sim, ele tem características de uma pessoa com bastante ego. Agora, não quer dizer que a pessoa com bastante ego é narcisista, mas sim que tem uma presença de uma persona. O que é uma persona? Uma personalidade que está muito vinculada ao quê? No caso dele, poder. E a escrita dele também diz a mesma coisa. Quando a gente faz uma análise grafológica, a gente identifica que nós estamos diante de um perfil com bastante força, com uma pessoa que vai atrás, luta para conquistar o que ela quer, e que ele, em especial aqui na própria escrita, mostra que não existem limites. Existe uma coisa na cabeça dele, que é chegar aonde eu tenho que chegar. Não existem barreiras. Não existem, mas será que eu vou ou que eu não vou? Porque as barreiras vêm muito disso. As pessoas, né, Cíntia, Sim. elas querem avançar, mas elas têm medo. Sim. Elas têm medo de fazer, elas têm medo de o que o outro vai achar de mim, mas e se eu for, né, como é que vai ser como é que vai ficar a minha pose? Napoleão, ele não tinha nenhum problema com isso. Nenhuma questão, o que vão pensar de mim, ele tava nem aí. Então, isso na própria escrita dele a gente identifica, coisa que na história, quando você estuda, você fala assim, não, o cara era lá, autoritário. Um grande estrategista. Desde a escola militar. Exato. Um grande estrategista. E isso sim é real. Agora, quando a gente vai falar para essa questão do transtorno narcisista e não sei o que, é muito mais a pessoa que está olhando da falta de informação dela do que de fato o que nós identificamos na escrita do Napoleão. Outra coisa que a gente vê aqui que ele tem muito forte é uma questão de comando. Ele era uma pessoa que sabia mandar. Isso ele sabia. Ele sabia fazer as coisas como tinham que ser. Não titubeava, não. Né? Tinha que tomar uma decisão, tá aqui, tá na escrita dele. Ele ia lá e cortava e seguia em frente. E tá na história também. E na história. Você cruza com os dados históricos, tá nisso também. Ele sempre priorizando essa conquista. Na verdade, a conquista que ele fez foi para a França, não foi para ele. Ele deixou a história. E aí, adiantando um pouco desse legado dele, disso que ele sente de ocupar os espaços, né, de conquistar, isso tudo acabou quando ele foi exilado na prisão de Santa Helena. Aí o propósito dele acabou lá. Vamos ver a foto dele, né, aqui. Quer ver? Posso falar? Vamos ver a foto. Porque ele teve alguns problemas, né? Aqui o Napoleão. Vamos ver mais uma. Aí falam porque ele era baixinho, não sei o quê, por isso que ele fazia isso. Não, ele já nasceu com esse propósito. Ele já tinha uma postura. Ele já nasceu com esse propósito, tá nos traços, no nome dele, né? Ele nasceu para deixar uma marca. Ele não veio pedir permissão para existir. Ele veio para deixar uma marca com autoridade, com expressão, um grande estrategista. Tanto que está até hoje, gera ainda conversas, né, e reflexões e estudos, né? Veja só, aqui a gente tem a assinatura do Napoleão Bonaparte. Olha como a marca que a Cíntia falou, ele vem realmente deixando. E não é que a gente fez análise para falar dele, nós fizemos o estudo da escrita, que já diz sobre isso. Quando a gente mergulha na personalidade dele, a gente vê uma pessoa que tem uma necessidade de se colocar, de se afirmar, de pôr para a coisa acontecer. E quando nós falamos disso, a gente fala de uma missão. A gente fala de algo muito grandioso que tem que ser deixado. Detalhe e vírgula. Não quer dizer que todo mundo que quer deixar a marca vai ser uma grande pessoa. Não. E porque ele também tem muita questão que eu falei. Ele tem um símbolo de poder e ego fortíssimo. Tanto que a Cíntia comentou. Está no significado do nome dele. Então, o próprio significado do nome dele é ele veio para fazer história. E não para ele. Mas para o outro. E aí esse traço, o traço só confirma os traços da escrita e a própria assinatura. Tanto é real, gente, que quando ele ficou exilado, né, que a Cíntia comentou, na prisão Santa Helena. A gente veio no carro conversando, inclusive, sobre isso. Ele simplesmente... Ele só ficou preso, ele só ficou 10 meses lá.
e ele morreu, adoeceu e morreu. Então existem duas versões da morte dele, né? Mas eu acredito que ele deve ter morrido de tristeza mesmo, porque ele perdeu, ali acabou o comando dele. Porque enquanto ele estava preso lá na prisão de Elba, ele tinha algum comando. Quando ele foi para Santa Helena, exilado lá em Santa Helena, acabou tudo para ele, não tinha função nenhuma, acabou a função dele. Então o propósito dele acabou ali. Porque ele veio com esse propósito mesmo, de comando, de soberania, de colocar uma nova ordem ali, né, de expansão, de autoridade, que é tudo que a escrita dele mostra. Exato. A assinatura dele mostra aqui, é um ato político, tá, gente? Não é um ato emocional. Tem clareza de intenção, ele não busca nenhum tipo de aprovação social, então ele veio de fato para trazer algo muito grandioso e com muita força. Aqui a gente não vê uma vaidade vazia, a gente vê estrutura e comando. Então é uma assinatura que mostra que a liderança dele, o poder e a força de grandiosidade, de não ter dúvida, de chegar onde ele quer chegar, é algo que tornou tudo que a gente vê hoje sobre a questão na França, nos países, tudo que aconteceu na história já era para, de fato, ter encaixado dessa forma, tá? Então não tem nada errado, tá tudo certo. A questão, confundir liderança com narcisismo é um ato de quem não sabe o que fala. Com certeza. Né? Ele já nasceu com isso. Ele já veio com isso. O propósito, né, do nome dele fala disso. Né? Então a gente vem com um propósito de vida, né? Então ele não veio, não vou fazer porque eu vou fazer. Ele foi fazendo, né? E ele fez não para ele próprio, mas para um coletivo. Muito bem. Vamos para o nosso próximo, então, personagem de hoje. É uma pessoa também famosa, né? Um personagem notório. Vamos colocar a foto dele antes aqui pra gente ver, que eu gosto muito dessa foto. Olha só, gente, se você tá andando na rua e vê um senhorzinho com esses bigodes pra cima, você vai falar, meu Deus. Da onde ele veio. Exatamente. Da onde ele veio. Não, a gente olha pra pessoa, a gente já fica assim, meu Deus, como é que é isso, né? Olha essa foto que é a melhor de todas. Eu acho a coisa mais linda, como ele vivia a leveza do significado das coisas, como ele trazia a vida através de uma arte, né, tão incrível. E ele é uma das figuras que todo mundo, né, rotula como um narcisista. Por quê? O Dalí, assim como o Napoleão, que é aí que eu quero falar, certo, eles provocam as pessoas, né? Eles tiram as pessoas do conforto do que eu domino. O Dalí, ele era uma figura que era provocante, ele te provocava só com o olhar dele, só com a cara, só com os traços dele. Vamos olhar a escrita do Dalí aqui, ó, como a gente vai ver. Porque ele veio para romper uma lógica comum. Olha, ele veio para revelar. Calma. Eu já comecei a olhar aqui, então eu tenho que falar, não posso deixar de falar. Assim, gente, segura o tiro. Tá, eu segura, não vou falar. Aguenta aí, calma. Vamos deixar a pessoa ficar até o fim. É verdade, gente. É verdade. Senão as pessoas vão embora no meio do programa. Não, fiquem aí que tem muita coisa. Aí acelera. Não, vamos lá, então vamos continuar. Calma que eu já falar. Vai, Cíntia, aí você vai. Sim, senhora. Então veja só, a escrita do Dalí, ela é provocativa. A gente olha assim, ela foge do padrão convencional. E não é só a imagem dele, né? A forma como ele se expressa na escrita acompanha o mesmo sistema. Veja que não tem nenhum tipo de preocupação aqui nessa escrita em seguir um padrão caligráfico, em fazer uma letra redondinha, uma letra com ponta, ou seguir espaços certos. Parece que ele está pintando, inclusive, a escrita. A mão dele faz assim, né? Então, é uma personalidade, assim como a escrita dele, que provoca. Vai, Cíntia! Então, ele veio com o propósito de se expressar, de romper com o comum, com a lógica comum. Por isso que as assinaturas dele foram tão diferentes durante o tempo. Era uma coisa teatral, né? Ele veio para colocar, não para olhar o fora, o que tem fora, para poder pintar. Ele colocou o que sai de dentro dele. Por isso que ele ficou a marca dele do surrealismo. Ele não criou o surrealismo, mas ele deixou o surrealismo ser conhecido para todo mundo,
né? Então ele é um ótimo representante e a assinatura dele é muito mais forte que o texto. Todas as assinaturas que a gente tem, não sei se vai mostrar as outras, mas ele tem cada uma de um jeito e você percebe que parece um teatro, né? Ele tá dançando assim, né? E ele veio com o propósito de se expressar. O nome Salvador Dalí, ele veio com o propósito de se expressar. E a obra dele ali, olha aí. E tem outras assinaturas também dele aí, né? Ele tem muito prolongamento, né? Você vê na assinatura dele, né? Que ele vai assim, como se fosse ampliando o gesto, assim, né? E ele, cada fase dele que tem aí, mostra como ele sustentou cada fase da vida dele, porque não foi fácil, não, né? Ele nasceu num ventre em luto, né? Isso já é uma informação importante, que ele veio como substituto de outro. A mãe dele estava a perder um bebê, quando tinha 2 meses dessa perda, ela engravidou dele. Então ele veio com a sombra do outro, né? Então, e ele tem toda essa expressão que ele só colocou isso para fora. Então ele acabou vivendo realmente o propósito dele. A vida toda ele viveu isso, né? Ele veio para se expressar. Ele veio, a escrita dele, você vai mostrar a escrita? Uma escrita fragmentada, próximas. Muito instável. Olha ele aqui. Olha essa figura, gente. Olha essa figura. Incrível, né? A gente entende, porque imagina as emoções dentro dele. Uma pessoa extremamente sensível. Que colocou para fora as emoções. Se ele tivesse deixado as emoções para dentro, ele tinha acabado como? Doente. Agora eu vou fazer uma vírgula importantíssima nessa história. Você tem toda a razão. Dalí tem um gesto performático. A escrita dele é uma performance, né? É uma assinatura dele, é uma extensão da obra de arte. Certo. Quando a gente olha, você trouxe muito bem, você falou, né, da época que ele viveu, a época do surrealismo, ele é conhecido, né, sobre as pinturas. Ele deixou conhecido o surrealismo, o surrealismo já existia. E por que ele tem esse papel? Quando a gente fala sobre isso, eu quero trazer para vocês algo a mais aqui. Como que era antigamente? Antes, muitas épocas antes, tudo era... Lembra daquelas épocas de pintura? Aí sentava o rei, ela né, chamava alguém para pintar, retratar, deixava tudo certinho. Então era a face certinha, a mão certinha, tudo era desenhado como previa o figurino. Aquelas roupas que vinham até aqui em cima, as pessoas não tinham liberdade de expressão. Eras antes dele. O mundo, ele precisou passar por um embate para as coisas começarem a acontecer. E o Dalí, ele veio com uma programação, que a Cíntia trouxe aqui, que ele foi gerado num útero enlutado. Ele veio para quebrar padrões, não só por essa história, mas a vida dele foi isso. A identidade dele estava construída. Quando a gente olha a escrita, a gente vê que tem muitas irregularidades, né? A gente vê que tem bastante instabilidades. Né? Isso é totalmente ao contrário do que uma geração inteira viveu, de controle, de que tem que fazer o que é o certinho. Então, do ponto de vista histórico e global, o mundo precisava de um Salvador Dalí para quebrar padrões. Se ele fosse uma pessoa convencional, isso não teria acontecido. Então, Salvador Dalí vem para deixar uma expressão deliberada da liberdade. Esfregar na cara das pessoas tudo que elas queriam fazer, sentir, se expressar e não podia, por gerações. Então ele vem e fica muito assim... evidente. Vamos olhar aqui, eu queria voltar um pouquinho atrás, que isso me chamou a atenção. Ó, o jeito que ele coloca as letras, né? Você vê que são letras com forma de estrelas, são letras diferenciadas, não tem nada que seja como o figurino manda. Ele coloca como se fossem desenhos em formato de letras, né? Ele não veio para ser discreto. Nunca. Você olha tudo nele, tudo chama atenção, mesmo até a parte física dele, né? Esse bigode aí, até o próprio gesto dele, né? Exato. Os traços dele são traços diferenciados. Aí vamos voltar mais uma aqui, por favor. A gente tem... Não, essa aqui mais uma para trás, mas essa aqui. Olha essa imagem que chama muita atenção. Ele desenha a cruz,
né, o corpo humano nos moldes renascentistas aqui, né? Ó, como fazia, né, Michelangelo, que tinha mesmo, né? Ó, ou seja, não é que ele não domina, O Da Vinci. não é que ele não tem a definição do traço, ele tem, mas a mensagem dele não é essa. Ele não veio para reforçar o que já era sabido, ele veio para romper padrões. Aí ele coloca essa mesma cruz virada ao contrário, como se estivesse espelhada e de cabeça para baixo. Na grafologia, no estudo da escrita, a gente não estuda só letra, a gente estuda rabiscos, a gente estuda desenhos. Então, quando eu estou falando tudo isso para vocês aqui, é porque dentro do estudo do desenho, aqui tem muito contexto, muito. Aqui tem uma leitura de quanto isso pesa, não só nos ombros dele, porque ele é a encarnação ou é a consolidação desse sistema da Terra humanitário, e aí ele traz isso como agora chega. E esse desenho, ele é nitidamente esse recado, que aquilo que tem que ser pesado, que tem que ser sofrido, que é neurótico, achou uma saída. E essa saída é onde ele vem e desestrutura todo mundo. Ele veio para isso, né? Ele veio para ser diferente mesmo. Ele veio para se expressar. A expressão. É a expressão. E ele conseguiu fazer isso. E quando a gente fala disso, a gente não vê... pode passar, por favor, as próximas, nas escritas dele. As pessoas podem olhar a escrita dele, né? Pode ir para a próxima, por favor. Essa daí, essa tá ótima. As pessoas podem olhar a escrita e falar assim, não, é uma pessoa aqui, olha, que ele é muito frágil, ele tá muito bagunçado. Não, ele tem uma expressão artística deliberada, não é fragilidade, não é um ego fraquinho, não é uma pessoa que não tem opinião, não é uma pessoa louca, nada disso não. Ele tinha o propósito de quebra de paradigma, era isso que ele veio, tá? Então, mesmo. O nosso ponto aqui é, mesmo que um traço, para um leigo, parece que ele era narcisista, de novo, olha aí, quem fala isso não sabe nada, né? Então, quando a gente vai falar, as pessoas são um mundo, o ser humano é um mundo, né? Então a gente precisa saber um pouquinho mais. Vamos para o próximo? Vamos para o próximo. Então vamos para o próximo. Gente, ó, aproveita aí, vocês que estão assistindo a gente no YouTube, escreve aí nos comentários se está gostando do nosso Assinatura Não Mente, nossos episódios do GrafoCast, contem aí para nós. Perguntem, né? Mandem sugestões. Pode perguntar sugestões, quero saber de tal pessoa. Então, Letícia, agora nós vamos falar do Steve Jobs. Que legal. Conte-me, quero saber mais. O fundador da Apple. Legal. Tá na mão de todo mundo aí, né? O iPhone, né? Ele também foi uma pessoa que deixou um grande legado, deixou para todas as gerações aí, alcançou muitas pessoas e até hoje você liga o iPhone ao Jobs, né? A Apple. Né, que é o que ele deixou, né, para as pessoas, né? Também uma pessoa muito influente, simples, muito simples, com uma história muito interessante também. É verdade. Ele é uma pessoa que muita gente tenta rotular ele, né? Eu já vi de tudo que é tipo na internet falando. Ah, sim, coitado. ele é coitado. O pessoal fala, ele era ruim com os colaboradores. Aí outros falam, mas ele era muito rígido, muito duro. Aí outros falam, não, aquele cara era um narcisista. E não sei o quê. Enfim, de novo, é o povo querendo meter o bedelho onde não sabe é nada. E a gente tá aqui para mostrar para vocês o que tem na escrita do Steve Jobs e que pode ajudar você aí a refletir um pouco mais sobre isso, né? Aqui na escrita, a gente, primeiro, né, a escrita do Jobs que me chamou muita atenção aqui é que ele tem uma escrita caligráfica. Aquela mesmo, a escrita cursiva, uma letra juntinha na outra. Essa é uma escrita muito incomum para um homem que trabalha na área de informática, porque em geral as pessoas que trabalham com lógica, pensamento, elas têm, homens, eles têm uma escrita tipográfica, que é do bastão, como muita gente fala, e o Steve Jobs tinha essa escrita que vocês estão vendo aqui, que é a escrita onde uma letra vem depois da outra, ela está conectada, a gente fala que ela está ligada à próxima. Embora
embora tenha essa característica, ela é uma escrita também menorzinha, mais econômica, é uma escrita que mostra que é uma pessoa que tem visão das coisas, é uma escrita que fala de uma personalidade não exibicionista. Aí você fala, como não, Letícia? Porque ele era parecido. Não, isso era o que você acha, não era o que ele era. Ele, como pessoa, era uma pessoa de visão, de foco, não era uma pessoa de aplauso, não era uma pessoa de palco. O que você vê na televisão é o que você é conduzido a enxergar, e mais, aquilo que você tem dentro de você, você vê no outro. Então, aqui nós vemos pouco gesto, muito sentido, é uma pessoa que não tem excessos, ele sabe onde quer chegar, uma pessoa que vive com o simples, tá? Não tem nada a ver com personalidade egocêntrica, dureza, não. E uma coisa importante, ele sabia exatamente a importância da escrita cursiva, por isso a escrita dele é cursiva. Isso eu vou falar num próximo programa, não hoje. A gente vai entrar para falar sobre isso, porque se você sabe o tamanho das coisas que Steve Jobs construiu, eu acho que seria importante você saber essa parte da história da vida dele, que com certeza vai mudar, né, Cíntia? A maneira de pensar com certeza. E ver. E aí, o que você encontrou sobre o propósito do Steve Jobs? O propósito do Jobs é que ele veio deixar um legado também, ele veio para influenciar gerações, né? Tanto que influenciou isso, até nós vemos isso pelo que ele criou, né? Pelo que ele deixou aí, né, para alcançar muitas pessoas, né? E essas assinaturas que ele tem, essa e tem outras também mais para frente, nós vamos ver com o tempo. Qual o tamanho dela? Essa é uma delas, mas as outras são menores. Olha, que ele faz aqui. Aqui já é numa fase da vida dele, né? Que esse ano aí, quando ele já está firmado quem é ele, né? Ele não precisa mais. Olha lá. Ele não precisa mais se colocar de uma maneira como eu sou, né? O que ele criou, o que ele construiu, já mostra, né? E ele não precisa se mostrar reconhecido. Ele já ficou reconhecido, né? Então, por isso que tem até uma fase dele que tem as letras separadas. Uhum. Né? Tem umas frases mas depois as letras ficaram juntas e a assinatura dele, a inicial diminuiu. Porque ele não precisa mais, né? Ele não precisa mais ter tanto controle, né? Isso tudo você vai vendo com a história de vida dele, vai vendo que ele passou por muitos conflitos, que ele usou mais a razão que o sentimento. Depois, naquele começo não, que foi a primeira escrita. Escritas dele são difíceis de você encontrar, né? Eu não gostava de escrever, apesar de ter feito uma formação aí ligada à escrita, né? E agora, ele sempre foi muito simples, né? Ele sempre foi muito simples. Então, ele realmente cumpriu todo o legado dele até o final, né? As assinaturas deles vão mostrando essa progressão, e ele veio deixar um legado de influenciar as gerações, e ele cumpriu isso, né? Agora, a personalidade dele tem tudo a ver com a história de vida dele, que aí é uma outra história que a gente, né, vai abordar no próximo nós vamos abordar num próximo episódio, aprofundar. Aí nós começamos a entender por que ele tinha as atitudes que ele tinha, o porquê que as coisas foram acontecendo, né, e o que ele foi fazendo até o fim da vida dele. Isso aí, Cíntia. Então a gente vê aqui na assinatura do Jobs, a última aqui principalmente, pra gente pôr aqui na telinha, ó, vamos avançar aí. Essa assinatura aqui já mostra, né, não tem excesso, tem direção, sabe onde vai chegar. Ele não precisa mais. Ó, como se tivesse uma seta, né, tá indo pra lá. Olha a dimensão do nome, não é exagerado. Então uma pessoa com simplicidade, sem busca de aplausos, sem busca de destaque. Por isso que quem fala que Steve Jobs era narcisista, de novo, não sabe nada e só está fazendo falácia. A gente, né, resumindo aqui então o nosso podcast, nosso episódio de hoje, a parte central. A gente viu 3 personalidades. As 3 têm motivações, têm comportamentos que falam sobre
notoriedade, o primeiro, autoritário, né? Trazer o poder, o conquistar o território. Aí a gente tem também a segunda, onde nós trouxemos aí o excêntrico, o performático, e o terceiro, né, uma personalidade muito clara sobre essa questão de direcionamento, simplicidade e chegar onde eu preciso. Nenhuma das três traz nenhum traço narcisista. Ela traz um direcionamento da personalidade dela. Então, entenda, o problema não é o traço, né? O problema é quem olha de fora acha que está sabendo uma verdade que não tem. Então, se você quer entender mais sobre as pessoas e até mesmo sobre você mesma, sobre você mesmo, a gente faz esse convite para você fazer uma análise da tua escrita. Pode ser comigo ou com a Cíntia, pode procurar ela nas redes sociais, né, Cíntia? Isso, pode procurar. E a gente vai ter o prazer em te ajudar. Se você quiser fazer uma formação da grafologia do método Radaic, eu tenho essa formação na modalidade online ou presencial, e eu mesma te acompanho para que você consiga fazer o que a Cíntia hoje está aqui comigo fazendo, porque ela também chegou através aqui do YouTube, né, verdade. Cíntia? E a grafologia é uma ferramenta muito poderosa de autoconhecimento. Então você passa a conhecer, você passa a se conhecer, e você passa a conhecer o outro também, mas muito mais conhecer você, né? E você sabendo também para que você veio, você consegue entender, né? Então, no caso do Napoleão, voltando aí, né? Ele viveu o poder e sem ele perdeu o chão. Então ele acabou. O Salvador Dalí, ele transformou a dor dele de origem, de como ele foi gerado, de como ele veio, numa identidade criativa, você vê como ele se expressou. O Steve Jobs, ele acreditava tanto nele, mas tanto nele, que ele voltou depois para cumprir, pela história de vida dele, a própria visão dele, né? Que ele foi expulso da Apple, depois ele voltou e ele salvou lá todo o legado dele, né? Isso a gente vai num outro programa fazer melhor. E com você é a mesma coisa. Você não sabe qual o sentido da sua vida, ou você quer conhecer um pouco melhor, a grafologia pode te mostrar tudo isso. É isso aí. Então é isso, pessoal. 3 assinaturas diferentes, 3 personalidades diferentes, e não tem nada a ver de narcisista, não tem nenhum traço comum que a gente poderia falar sobre isso. Não tem. Espero que vocês tenham gostado do nosso episódio de hoje. A gente se vê no próximo GrafoCast aqui. Até já. Tchau, pessoal!